Onde você acha que não tem mais ninguém? Estão vendo a tela? Não? E agora? Ah. Bom, as outras aulas que tivemos, vimos Sócrates e Platão. Um fazia uma dialética, uma crítica a respeito do pensamento do outro. É um processo evolutivo. Platão era discípulo de Sócrates e Aristóteles era discípulo de Platão. Inclusive, Platão tinha uma admiração muito grande por Aristóteles e dizia que duas coisas preenchiam a vida dele: a filosofia e o discípulo, né, que seria Aristóteles. Porém, Aristóteles não confrontava bem com as ideias de Platão. Só para a gente lembrar, Platão dividia o mundo em dois. O mundo que era o mundo da ilusão, esse mundo imaginário, né, que é o mundo da sensibilidade, das sensações, que é o mundo falso, do qual a gente vive, e ele acreditava no mundo das ideias, onde vivia a razão, onde vivia a verdade e tudo mais. Né? Esse mundo é um mundo um mundo metafísico, né? Um mundo pós esse mundo que a gente vive. E o Aristóteles vai se confrontar um pouco, né, com essa ideia de Platão. O Aristóteles, nessa imagem, essa aqui é uma obra de arte, você já deve ter estudado, o Rafael Sanzio, do período do Renascimento, onde ele coloca Platão apontando o dedo para cima e Aristóteles colocando a mão para baixo. O que quer dizer isso? Obviamente, né, é essa metáfora de Platão acreditar que existe um mundo extraterreno, um mundo da razão, que é superior a esse mundo das aparências que a gente vive. E o Aristóteles confronta o seu mestre dizendo que, na verdade, não existe separação entre mundos. Aqui, nesse planeta, da forma que a gente vive, é bem capaz de a gente conseguir fazer com que uma coisa complemente a outra, né? Com que a razão e o mundo da sensação possa se complementar para se chegar ao resultado da verdade. Aqui é barulhento mesmo, tá, pessoal? Tá fazendo muito barulho aí? O povo passa de moto aqui com vontade de derrubar. Bom, a dialética do pensamento platônico feito por Aristóteles, ele vai dizer que a grande diferença entre esse mundo e o outro é que existe. Peraí, deixa eu adicionar. Pronto. Voltou a tela ou não? Ah, tá. É porque eu tive que ir lá para permitir a entrada de alguém. O Aristóteles ele vai trazer a ideia do mundo das formas, né? Onde os objetos podem padecer dos sentidos. Então, essa é a diferença do pensamento dos dois. A gente já vai ver o que o Aristóteles pensava a respeito. Lembra que eu dei a ideia da metáfora da cadeira? Uma cadeira, para todos nós, não passa de uma cadeira. Há um objeto do qual tem utilidade de se sentar, de se repousar. Porém, quando eu digo a palavra cadeira, segundo Platão, todos vocês têm na ideia uma cadeira diferente, né? Porque parte das experiências que vocês tiveram com o objeto para dizer se ele existe ou não, ou é subjetiva a ideia de cadeira, né? Quando eu peço para vocês pensarem nesse objeto ou em qualquer outro objeto, cada um vai pensar
e no objeto da forma que se relaciona com ele, né? Ele fala que seria possível superar a ideia abstrata de cadeira através da forma, porque toda cadeira é diferente para nós, mas todos nós entendemos qual é o objetivo não, qual é a função de uma cadeira, que seria sentar-se. E ele fala que, na verdade, não existem dois mundos. O que existe é a manifestação daquilo que nasce, aquilo que depois se destrói e mais tarde se transforma. Ele cita a metáfora do ovo. O ovo é simplesmente uma matéria ao existir, né? Quando a galinha coloca o ovo, ele é só um ovo, mas ele passa por um processo de transformação que é justamente o embrião que se transforma, mas para que o embrião nasça é necessário a destruição da casca do ovo, né, para haver a real transformação. Tudo bem? A mesma coisa, só um minutinho, a mesma coisa acontece com a gente, né? O nosso nascimento, por exemplo, é só uma das fases pela qual nós passamos. Depois, com o passar do tempo, nosso corpo vai precisar se destruir, ou seja, se deteriorar com o passar do tempo. E só no futuro próximo vai haver uma transformação desse corpo. Quando a gente morrer, por exemplo, o nosso corpo não desaparece do universo. Ele simplesmente vai ser transformado em matéria orgânica qualquer, que poeira, vamos falar assim, né, que vai permanecer no mundo. Pode falar. Qual é a função de uma cadeira? É justamente sentar, repousar o corpo. Essa é a verdadeira natureza da cadeira. Então, a subjetividade que o Platão dizia que levava a gente ao engano, na verdade, para Aristóteles, ela é pautada na função que os objetos têm na nossa vida, entendeu? Então, para tudo, tudo para nós tem sentidos. Agora, por exemplo, se eu disser a palavra celular, cada um está imaginando um celular de uma marca, de um modelo e tal, tal, tal. Só que qual é o objetivo do celular? Para que esse objeto funciona? Para todos nós, celular tem só uma função, né? Que é se comunicar, adquirir informações, blá blá blá, blá, né? Sim, a essência do objeto, né? Para Aristóteles, né? Mas para Platão não é possível reconhecer a existência de um objeto, porque a única coisa que ele nos dá é a aparência da essência e não a essência em si. O Aristóteles cria as chamadas quatro causas, né? E ele fala assim: tudo nesse mundo tem quatro causas para existir. Quatro causas que são a causa final, a causa eficiente, a causa material e a causa formal. Gostaria que vocês olhassem aqui primeiro. A causa material indica do que é feita a coisa. Por exemplo, uma estátua, do que ela é feita? Ela pode ser feita de madeira, ela pode ser feita de metal, ela pode ser feita de vários tipos de materiais, né? Então, a causa material de uma estátua é do que ela é feita, de pedra, madeira, metal, etc. A causa formal, ela indica qual a forma da coisa. Então, a causa formal aqui seria da onde o artista, por exemplo, para construir a escultura, tirou o modelo. Ele não criou aquilo, nada se cria. As coisas já existiam. Mesmo que eu for pintar um quadro, eu não vou pintar algo de nada, do nada, né? Na minha mente sempre vai haver uma experiência com algo para que eu possa pintá-lo, mesmo que for um quadro abstrato, né? Então, da onde ele tirou essa imagem de uma estátua de pescador sobre um barco? Ele já teve experiências com isso, ele já viu um pescador antes. Então, foi daqui que ele tira o modelo.
A terceira causa é a causa eficiente, indica o que dá origem à coisa. Na causa eficiente aqui, quem dá origem à estátua é o próprio escultor, né? Assim como quem dá origem a um quadro, uma bela obra de arte, é o pintor, e assim por diante. E por último, ele fala da causa final, indica qual é a função de se construir algo, de se fazer algo. Aí no caso, por que se constrói uma estátua? Para homenagear todos os pescadores, né, de uma determinada região, né? Isso acontece com tudo na nossa vida, né? Então, para tudo, o Aristóteles ele é baseado na lógica, né? A gente chama de lógica aristotélica. Então, a existência das coisas, elas só acontecem nesse plano, que é esse plano material do qual nós vivemos. Então, ele desmistifica a ideia de Platão de que esse mundo é o mundo das aparências, né? Esse é o mundo das causas. Todo mundo entendeu? Ética para o Aristóteles. Ele fala que o bem é o fim de todas as coisas. Nada que a gente faz nessa vida tem o objetivo de se fazer o mal. Mesmo quando você pratica o mal, você quer o bem de alguém, mesmo que seja o seu próprio bem. Se eu for um assaltante de banco, é óbvio que, de acordo com a sociedade, eu seria um malfeitor, estaria fazendo mal para o dono do banco, por exemplo, em roubá-lo. Mas, por outro lado, eu quero beneficiar alguém, que sou eu, no caso. Então, todas as ações que fazemos, sejam elas éticas ou não, é em busca do bem, do bem-estar próprio ou de um outrem, né? Ele fala que a felicidade é o único objetivo do homem. Todos nós queremos ser felizes. Mas para ser feliz é preciso fazer o bem a outra pessoa. Essa é a ideia do Aristóteles da existência de um Estado. Para que existe o Estado? Para que existe o governo? O governo existe para garantir que todos nós façamos o bem uns para os outros, né? Então, para que todos nós caminhemos em direção à felicidade. E essa felicidade só pode ser garantida quando causamos felicidade em alguém, né? Então, ele justifica o Estado, ele é defensor das formas de governo, da monarquia, da, da, da oligarquia. E, nesse quesito, o Aristóteles não é um bom pensador político, né? Porque ele defende as formas de governo onde a minoria subjuga a maioria. A busca pela felicidade seria uma finalidade natural dos seres humanos. A felicidade é o fim em si mesmo. Ser feliz é o objetivo da própria felicidade. Os seres humanos buscam a boa vida, a vida justa e a vida feliz. Então, para se alcançar esse justo meio, o indivíduo caminha para o bem, para a virtude e tudo mais. Lembrando que ele diz que o Estado existe para garantir que nós não sejamos tão egoístas ao ponto de prejudicar alguém. É como se o Estado fosse o mantenedor da virtude entre os homens. Ele defende o Estado. O ser humano é um animal político. Essa frase é uma frase famosa do Aristóteles. Lembrando que o que é política, pessoal? A palavra política veio da palavra polis, que significa cidade, né? Coisa da cidade é política. A política não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver com ideologias. A política está dentro de nós. Ser político é ser crítico, é ser questionador, é bater ideias, né, uns com os outros. Então, é a visão mais ampla que nós temos de político. Tanto que o Bertolt Brecht, ele escreveu um poema falando sobre
o analfabeto político. Para ele, o analfabeto político é aquele que diz que não precisa da política, é aquele que diz que não vai às urnas votar, que diz que o problema dos outros não é o seu. Pelo contrário, né? Existem certas ações que dependem implicitamente de nós. Agora, em época de pandemia, o governo consegue levar comida na mesa de todo mundo? Quem deveria estar fazendo isso, né, seríamos nós. Nós é que deveríamos estar dividindo o pão de cada dia com aqueles que não têm. Né? Quantas são as ações sociais que tentam resolver esse problema? Acontece que nós acreditamos sempre que é o governo que tem a responsabilidade de fazer isso, quando na verdade somos nós. Né? Ao mesmo passo, falarmos dos moradores de rua. Deveria se criar políticas para tirá-los das ruas. Isso é uma responsabilidade não só do governo, mas da gente. Né? O cara está na rua porque ele não tem oportunidade de emprego e ninguém emprega ele. Mesmo que a gente tivesse uma empresa, a gente não chamaria um mendigo para trabalhar. Né? Então, essas questões políticas envolvem uma questão subjetiva do ser humano. Todo homem é um animal político, de acordo com Aristóteles. Acabou. Tem uma questão de Aristóteles que acho que nós vimos no primeiro colegial quando estudamos. Ele fala da lógica aristotélica e nos apresenta aí uma, um problema de álgebra, praticamente. Ele diz que uma princesa da Grécia Antiga havia sido sequestrada e quando ela conseguiu ser libertada, o pai, que era muito rico, resolveu presentear os homens que a haviam salvado. E ele deu para cada um deles 7 ânforas, na verdade, 7 para cada um, né? 7 ânforas. Ânforas são aqueles vasos que tem vinho dentro, que serve para armazenar vinho. 7 ânforas cheias, 7 pela metade e 7 vazias. Só que os benfeitores deveriam dividir as ânforas entre eles sem tirar o líquido de uma ânfora e passar para outra. Com quantas ânforas cada um deles ficou? Nós sabemos que 21 dividido por 3 dá 7, né? Mas como eles fizeram para dividir entre eles, se algumas estavam cheias, outras pela metade e outras vazias? Vocês se lembram disso ou não? Ah, primeiro colegial, a gente. Dá para vocês fazerem? Olha, eles não podem tirar líquido, ou seja, vinho de uma ânfora e passar para outra. E eles têm que ter a mesma quantidade de vinho e a mesma quantidade de ânforas. Vou voltar em vocês. Né? Mas não é difícil, né? É uma questão de lógica. Na verdade, é uma questão de divisão. 7 cheias, 7 pela metade, 7 vazias. Todos têm que ter a mesma quantidade de ânforas e a mesma quantidade de líquido. Eles são em três. Então distribui aí para ver se dá certo. Eles têm que ter 7 cada um, e se você dividir a quantidade de cheias pela metade vazias, é número ímpar, não dá para dividir para 3. Todo mundo falou um oi aqui, né? Gustavo, João. Uhum. Bia, Lívia, Guilherme, Kiara, Bruno.
João Pedro, Felipe, Ícaro, Henrique, Maria Paula, Manuela da Cruz, Daniel, Gustavo, Guilherme Furino, Frangolino, que eu não sei quem é. Tem dois Guilhermes. Então escreve que você é o Vigarane, filho. Como é que eu vou fazer chamada depois? Matheus. Ó, não é difícil de se fazer. Vocês conseguiram pensar aí? Hum. Qual a quantidade real de líquido que tem se a gente for fazer distributivo? Sete cheios e sete pela metade. Juntem em inteiros. Juntando com 3,5. Junta com. Dividido por 10,5 por 3 por 3. 3 E como você conseguiria distribuir isso? Por exemplo, o primeiro podia ficar com três vasos cheios, um pela metade, já daria 3,5. Hã? Não, três inteiros, um pela metade e o resto vazio. Quantos seriam? Sete, né? Então você já tirou três inteiros para um meio para um. E quantos faltam? Quatro, né? Não, desculpa, três, né? Para dar sete. O outro pode ficar com outros três inteiros, mais meio, né? E mais três vazios. Consegue imaginar? Quantos cheios sobraram? Se um ficou com três, o outro ficou com três inteiros. Um inteiro. Aí você entrega para ele os vasos que estão pela metade, que sobraram. E o que sobrar de vazios, né? Cada um vai ficar com sete. Eu gostaria que, enquanto eu vou chamar vocês para outra aula, desenhem, né? Faça em forma de desenho. Faz um círculo inteiro, outro círculo, sete círculos pela metade e sete vazios. Vocês vão conseguir fazer a distribuição certinha. Ah, essa aula, ó, a princípio eu vou mandar para a escola para eles publicarem. Agora não sei se eles vão conseguir publicar no YouTube, né? Porque aí vocês ficam. Mas se vocês, ah, se vocês, tá, eu mando, mando pelo WhatsApp. Não, essa semana não. Ó, vão fazendo aí, eu vou fechar a aula rapidinho e vou abrir outra para poder gravar outra aula. Você faz sete balõezinhos inteiros, sete pela metade, sete vazios. E aí você distribui. Cada um tem que ficar com 3,5 da quantidade de líquido, né? Ok. Três inteiros e um meio. Ok. Então tá, um abraço. Daqui a pouquinho eu chamo vocês.